Boa noite, pessoas do Mente e Consciência do Centro Espírita Caminho da Verdade. Temos um tema muito oportuno: Caminhos da Fascinação, com o nosso querido pesquisador Arthur Azevedo, que vai trazer reflexões, pesquisas, apontamentos, por que é que a fascinação está tão em voga nesse momento que estamos vivendo. Com vocês, o meu querido amigo Arthur Azevedo, a sala é sua, trazendo essas reflexões que todos nós iremos aprender. Com muita paz e boa live para todo mundo. Obrigado, Samuel. Qualquer coisa, né, que você queira perguntar ao longo da live, fique à vontade, né? Também os amigos poderão fazer perguntas para que a gente possa tentar respondê-las, né? Obviamente que não sabemos de tudo, mas acredito que sobre o tema em destaque na noite de hoje nós possamos colaborar com alguma coisa. Bem, o Samuel, inicialmente, quando nos fez esse convite, ele havia assistido um estudo nosso, que também é um artigo no nosso site, que é o espiritismo com Kardec.com, onde falávamos sobre um caso muito estranho, ao mesmo tempo pitoresco, que ocorreu aqui na minha cidade há uns tempos atrás, quer dizer, já há bastante tempo, né? 1966, quer dizer, bastante tempo, né? Em 1966 nós nem encarnados estávamos, né? Iríamos reencarnar apenas alguns anos depois. Mas que intriga até hoje a polícia e todos aqueles que resolveram investigá-lo. E eu tratei desse assunto, uma vez que eu me interessei por ele, uma vez que ele é um bom exemplo de como a fascinação espiritual, ou a que ponto a fascinação espiritual pode chegar. Porque, por vezes, à medida em que nós lemos os livros, os casos, nós, por vezes, não temos a real dimensão das coisas. Nós achamos, por vezes, que aquilo é uma teoria, que não vai acontecer com a gente, né? Ou, às vezes, são casos ocorridos em outros países, ou com pessoas que não têm, talvez, né, mesmas experiências que nós temos, ou são estrangeiros, enfim, né? Nós nunca conseguimos nos encaixar muito em função de alguns detalhes que nós julgamos não terem a ver com a nossa pessoa ou com o local onde nós vivemos. Mas a fascinação espiritual, ela inclusive é citada por Allan Kardec quando ele trata especificamente da prática mediúnica. Mas nós também poderíamos dizer que a fascinação espiritual vai além da prática mediúnica. Porque quando Kardec tratou disso, ele realmente falou dos médiuns fascinados, né? Aqueles que, inclusive, colocando a fascinação como o tipo mais grave de obsessão. Só que, obviamente, Kardec não teve tempo de analisar todos os casos existentes ou que poderiam vir a ocorrer. Nós podemos dizer, então, que a fascinação vai além. Ela vai além da prática mediúnica, porque qualquer um de nós pode ser fascinado, uma vez que os espíritos fascinadores são inteligentes. Não é porque eles são obsessores e mal intencionados é que eles não têm o intelecto ou a inteligência desenvolvida. Por vezes têm uma inteligência bastante desenvolvida, mas uma moralidade bastante atrasada, não é mesmo? Isso nós aprendemos também com a doutrina espírita, que um espírito pode muito bem se desenvolver na área da inteligência, mas pecar pelo seu pouco desenvolvimento no sentido moral, né? na sua moralidade. Então, no Espiritismo, nós encontramos esses alertas em relação à fascinação espiritual, né? E é preciso que nós, por vezes, né, tenhamos e desenvolvamos o discernimento necessário para que a gente evite trilharmos esse caminho tortuoso da fascinação.
Tá? Então, o que nós temos visto é que, por vezes, há encarnados ou desencarnados que têm o objetivo, infelizmente, de jogar a prática espírita ou conhecimento espírita na vala comum das concepções fetichistas e da alienação místico-religiosa. Infelizmente, ainda contam poucos os que levam a sério essas advertências feitas pelo próprio Kardec, pelos próprios espíritos, né, principalmente no Livro dos Médiuns. Como eu disse anteriormente, às vezes porque consideram-as exageradas, né, ou então chegam até a apelar para uma postura dita evangélica, onde procuram enxergar apenas um suposto lado bom das coisas, né? Então, por vezes, se deixam embair, se deixam levar por mensagens espirituais cheias de palavras bonitas, mas que, no fundo, escondem questões antidoutrinárias, né, que podem, inclusive, levar a um processo de fascinação. Então, muitos de nós ficamos nessa tentativa inglória de fecharmos os olhos aos absurdos e imposturas que surgem de toda parte, em que se empresta à doutrina espírita uma postura que ela, de forma alguma, endossa em suas obras fundamentais, isto é, as obras de Allan Kardec. Então, talvez por isso, esses mesmos adversários velados, né, do Espiritismo insistam que estejam as obras de Allan Kardec ultrapassadas, pois não conseguem alicerçar suas teorias e práticas naquilo que verdadeiramente ensina a doutrina espírita, apelando assim para a argumentação de que se faz necessário inovar, modernizar, mesmo que para isso se desfigure e contrarie frontalmente os mais básicos e elementares preceitos doutrinários e as mais rudimentares noções científicas, assim como a própria lógica e a razão. Logo, logo vocês vão saber por que nós estamos fazendo esse introito a esse nosso estudo. Inclusive, nós, no nosso site, né, como já dissemos anteriormente, a gente procura justamente isso, evidenciar o risco que corre todo aquele que cegamente aceita tudo que venha dos espíritos ou de indivíduos encarnados, né, que se apresentam portadores ou medianeiros de verdades e revelações espirituais, sem o contributo do conhecimento que o espiritismo proporciona, que é só verdadeiramente adquirido à custa de quê? De muito estudo e, principalmente, humildade, da necessidade de uma postura crítica diante de tudo aquilo que deparamos sob o rótulo de espírita. Daqui a pouco vocês vão ver o porquê que nós estamos dizendo isso, embora seja autoexplicativo, né? Então, a estratégia, pessoal, mais empregada por esses adversários ocultos do espiritismo tem sido a utilização de escritos psicografados ou pretensamente psicografados, porque muitas das vezes eles não são psicografados, são obras que se dizem psicografadas, mas que, na verdade, é apenas uma maneira que o autor intelectual da obra encontrou para que ela mais facilmente convença as pessoas. Também tem isso, né? Então, essa utilização dessas obras é feita, muitas vezes, para mais fácil disseminação de muitas ideias excêntricas que tem por aí. Então, a essas pessoas não interessa tanto, como no passado, por exemplo, causar problemas em pequenos núcleos e grupamentos espíritas. O que eles querem agora, já de um tempo para cá, é alcançar o maior número possível de pessoas em um curto espaço de tempo. Na época de Kardec, isso não era possível. Porque, primeiro, por exemplo, não havia internet, não havia televisão, né? Não havia meios de comunicação de massa. Publicar um livro naquela época era 1000 vezes mais difícil do que publicar um livro hoje. Os custos eram muito altos, né?
O número, por exemplo, de pessoas que não sabiam ler, mesmo na Europa, era muito mais alto do que hoje, né? O número de analfabetos, né? Inclusive vem caindo, né, pouco a pouco no mundo inteiro. Mas 150 anos atrás, 200, 300, as taxas eram maiores, né? Então, hoje, o que nós temos, né? Prateleiras das livrarias recheadas, né, dessas obras, são ditados revestidos, né, como falamos anteriormente, de belas palavras, mas que escondem a sementinha da tentativa de desmoralização do espiritismo, na medida em que ele ataca a unidade e a compromete perante a opinião pública. E daqui a pouquinho nós vamos entrar num caso em que isso fica bastante patente, tá? Então é um caso bastante interessante em que isso fica bastante claro. Então, alguns desses escritos, apressadamente convertidos em livros por editores famintos pelo lucro fácil e rápido, primam pela fantasia, pela linguagem trivial e sem profundidade, amparadas em historietas romanceadas, repletas de chavões e ideias rasas, com superficial alusão ao espiritismo e ao evangelho para melhor enganar o leitor desavisado. Então, o objetivo é passar a sensação de estar em conformidade com a doutrina espírita e a mais pura moral evangélica. Outras obras do passado, né, especialmente as publicadas na década de 50 e 60, né, podem perceber isso daí, abordavam certos temas sobre uma abordagem, uma faceta, né, esotérica ou cientificista, bem em moda naqueles tempos, né, na qual certos autores encarnados se aproveitavam para angariar notoriedade, sendo que muitas vezes, para melhor impressionar, afirmaram que adivinham do mundo espiritual, né? Inclusive, tem um artigo meu chamado Artigo Investigativo Ramatiz Pode Nem Existir, que vocês podem encontrar na internet, onde eu falo bastante disso. Então, é por essas e outras que Allan Kardec, o sistematizador da doutrina espírita, certa vez advertiu, abre aspas para Allan Kardec, nunca será demais toda a circunspecção quando se trate de publicar semelhantes escritos. As utopias e as excentricidades que neles por vezes abundam e chocam o bom senso produzem lamentável impressão nas pessoas ainda noviças na doutrina, dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo, sem se levar em conta que são armas de que se servem seus inimigos para ridicularizá-lo. Entre tais publicações, algumas há que, sem serem mais e sem provirem de uma obsessão, podem considerar-se imprudentes, intempestivas ou dessazadas. Fecha aspas para Allan Kardec. Então, pessoal, tempos atrás, nós ficamos surpresos. Isso já faz mais de 10 anos, tá? Com um caso apresentado pelo programa Linha Direta da Rede Globo, que abordou, né, o caso de 2 homens encontrados mortos no alto de um morro, na minha cidade natal, Niterói, Rio de Janeiro, no ano, como eu já falei, né, de 1966. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. Mais ou menos, né, vai aparecer aqui atrás de mim o rosto desses 2 irmãos nossos, né? Aí estão eles, tá? Eram 2 técnicos eletrônicos, tá? Eles tinham essa profissão. O nome deles era, onde eu falei, né? Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz. Eles, diz uma manchete, um artigo de jornal da época, cuja chamada era assim, morte de técnicos em eletrônica no Rio de Janeiro ainda é enigma. Eu vou ler aqui um pouquinho desse artigo do jornal da época, tá? Niterói,
Nenhuma pista foi encontrada até agora pela Polícia Fluminense para esclarecer a maneira como Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz, técnicos eletrônicos residentes em Campos, que é uma outra cidade aqui do Rio de Janeiro, né, para quem não conhece, no norte do Rio de Janeiro, já chegando no Espírito Santo, foram encontrar a morte no Morro do Vintém. Hoje o Morro do Vintém não tem mais esse nome, tá? É Morro de São Lourenço, em Santa Rosa, que é um bairro daqui, nesta cidade, Niterói. Ambos desfrutavam de boa situação financeira, eu vou falar sobre isso, aliás, eu vou falar agora. Quando eles estavam a caminho, né, quando eles chegaram de Campos, aliás, quando eles já saíram de Campos com uma boa quantia em dinheiro, tá? Então guardem bem essa informação. Então, no jornal aqui está dizendo, ambos desfrutavam de boa situação financeira, quer dizer, tinham muito dinheiro no bolso, eram casados e viviam em boa harmonia com suas famílias. Até agora são um enigma para as autoridades fluminenses os bilhetes encontrados junto aos cadáveres, num dos quais constavam indicações para ingestão de certas cápsulas. Eu vou falar melhor sobre isso. Em dias e horários certos, bem como a determinação para alguém, que ninguém sabe quem poderia ser, estar às 4h30 da tarde no local, colocar as máscaras de chumbo, esse é o chamado caso das máscaras de chumbo, tá? Também encontradas, e aguardar o sinal. Num saco de plástico amarrado por dentro da roupa de Miguel, estavam 157 mil cruzeiros. Era uma boa quantia na época, mais ou menos quase uns 10 mil reais. Havia também 2 passagens de ônibus de Niterói para Campos, não utilizadas, porque era a volta deles, né? E pertences dos 2. Bem, basicamente isso daí, né? Depois eu até posso voltar aqui, mas eu vou continuar contando aqui alguns detalhes importantes para que vocês possam entender melhor esse caso, tá? Então, nesse programa que apareceu do Linha Direta, esses 2 indivíduos, né, como vocês já sabem, teriam morrido em consequência, vejam bem, agora é que entra a parte que mais nos interessa, digamos assim, de sua aproximação com o espiritismo e ao tentarem buscar contato com marcianos. E como né, eu vou poder dizer para vocês, é relatado inicialmente, né, que os 2 homens teriam recebido a orientação de um espírita, daqui a pouco a gente vai falar disso, mas vocês já vão ver que não é bem um espírita, né? Então, eles teriam recebido a orientação de um espírita para a feitura de, abre aspas, trabalhos espirituais realizados com fogos de artifício. E como vocês sabem, é uma prática que nem de longe é endossada ou ensinada pelo espiritismo ou pela doutrina espírita, como queiram. Já em relação à questão dos marcianos, pessoal, agora notem bem, teria sido teria sido, não, foi, porque isso, inclusive, foi constatado pela polícia, tá? Essa inspiração para fazer esse trabalho, digamos assim, teria sido originária de um livro que foi, inclusive, publicado em 1956 pela editora da LBV, e depois mudou de editora, passou a ser editada pela Freitas Bastos, que é uma editora que também já não existe mais, pelo menos que eu saiba, chamado A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, do espírito Ramatiz, supostamente psicografado pelo Hercílio Mais, né? Porque eu não tenho lá muita certeza se o Hercílio Mais era um médium, tá? Mas eu não vou desenvolver isso, porque vai tomar muito tempo da gente. Então, o livro, A Vida no Planeta Marte, os Discos Voadores, né? Hercílio Mais, o médium, a princípio, e Ramatiz seria o espírito comunicante, né? Inclusive, no próprio Linha Direta, é mostrada a capa da obra.
tá? Que estava lá não estavam com eles na hora, mas foi encontrada lá no escritório deles, né, na casa deles. Eles tinham uma sala que eles também utilizavam para fazer os seus trabalhos de técnico de eletrônica, né? Eles levavam lá as coisas e usavam lá a própria residência para consertar, enfim, né? Aquelas coisas todas. Uma época que todo mundo mandava as coisas para consertar, não é como hoje que você deu problema, é mais fácil você jogar fora do que mandar arrumar. Então, naquela época, eles tinham bastante trabalho, né? Então, então a inspiração teria sido esse livro, né, que inclusive foi mostrado na reportagem, na terceira parte, lá no terceiro bloco do programa. E a citada obra, inclusive, é analisada, né, foi analisada por mim num artigo, né, chamado Ramatiz e o Planeta Marte, e também um outro artigo chamado Férias em Phobos e Deimos, porque o espírito diz que os marcianos tiram férias naqueles 2 satélites de Marte, sendo que são 2 satélites diminutos, né, não caberiam nem 15 marcianos lá. Onde a gente demonstra, né, nesses artigos, as mais diversas cincadas científicas ou doutrinárias, quer dizer, erros crassos, tanto em termos científicos como doutrinários, que infelizmente, né, pessoal, não foram percebidos, esses erros, pelos 2 homens, que acabaram perecendo de maneira estranha. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, o que a gente concluiu? Eu concluí que eles estavam fascinados pelas revelações ou supostas revelações contidas nesse livro e não hesitaram em subir até o alto do morro em um dia de chuva intensa e sucessivos raios a fim de tentarem um contato com esses supostos ETs, com esses supostos extraterrestres. E a instrução que foi dada a eles, é aí que entra uma terceira pessoa, né, era de que eles tinham que se utilizar de máscaras de chumbo, porque daí eles ficariam com os olhos tapados, vocês vão entender por quê, né? Mas a alegação é que as máscaras de chumbo seriam para que eles protegessem a vista da radiação dos discos voadores. E a instrução também que eles receberam é que eles deviam consumir cápsulas contendo alguma substância, né, que infelizmente, pessoal, não pôde ser detectada porque houve uma falha do procedimento do Instituto Médico Legal. Eles demoraram muito para fazer a autópsia. E aí, quando eles foram fazer a autópsia, já não tinha mais condições, né? E também, estranhamente, tudo aquilo que estava no processo desapareceu. Teve uma hora que o negócio desapareceu. Tá? Eu acredito aí que a pessoa que os instruiu era uma pessoa bastante influente. Tá? Então, nós tomamos conhecimento disso, né, como dissemos, através do programa, e fomos investigar. Fomos atrás, né, morávamos em Niterói, então ficou mais fácil. E conforme eu pude averiguar, e essa é uma informação que não foi muito aprofundada pela polícia, talvez para que não despertasse alguma ira do povo ou aumentasse até o preconceito em relação a determinada religião, né? Então, é que eles frequentaram e também receberam uma orientação de um centro espiritualista de origem africanista chamado Centro Espírita Cabana Pai José, que foi fundado em 1935 e é localizado exatamente na rua que dava acesso ao morro, que, coincidentemente ou não, dava espaço ao estudo e divulgação das obras de Ramatiz, as obras ramatizianas. Né? Então, possivelmente, né, não foi na época, né, não se fez aí muito alarde dessa informação, talvez a polícia com medo
de que as pessoas fossem lá né, utilizassem de violência, tentassem, eu acredito, né, vingar a morte dos dois, alguma coisa assim. Né? A impressão que eu tive é essa. E por que eu acho que também eles... o que indica, além da proximidade desse centro estar no caminho, né? Além dessa informação, além desse dado, é que consta dos autos um tempo muito longo entre um local que eles pararam, que ficava ali praticamente na esquina, eles pararam num bar, tá? O dono do bar, inclusive, prestou depoimento, dizendo que eles pararam para comer alguma coisa, e parece que também compraram uma capa de chuva por lá, alguma coisa assim, ficaram um tempo lá, e depois eles foram vistos já chegando quase no alto do morro. E aí se calculou o tempo entre o bar e esse local onde eles foram vistos, e eles levaram um tempo muito maior do que o normal. Então, possivelmente, né, diz os autos, eles pararam em algum lugar. Né? Então, é bem provável aí que eles tenham recebido essa influência. E aí, no entanto, foram as ideias espíritas injustamente acusadas de terem influenciado a dupla a cometer a insanidade que acabou por lhes tirar a vida, devido à errônea associação que comumente se faz entre os livros e ideias dessa suposta entidade, e essas práticas também com fogo de artifício, enfim, essas coisas todas, que não tem nada a ver com o espiritismo, né? E essas ideias também da suposta entidade espiritual Ramatiz e o próprio espiritismo, né? Assim como as chamadas práticas feiticistas ou fetichistas, conhecidas também como trabalhos espirituais e a prática espírita, quer dizer, essa confusão que geralmente se tem, né, entre espiritismo e essas práticas. E que, na verdade, nós sabemos bem, o espiritismo nada tem a ver com elas. Então, pessoal, faz-se necessário aí, né, cada dia mais a gente resgatar o espiritismo através de uma divulgação e estudos da obra de codificação de maneira séria, né? Então, enquanto o movimento espírita, né, der espaço a essas publicações de obras mediúnicas de gosto duvidoso, né, que são confundidas como sendo autenticamente espíritas, nós teremos confusões como essa, que muitas vezes levam a autênticas tragédias, né, de amargas consequências, das quais se regozijam seus mal intencionados autores. Então, percebam, né, eles subiram o morro com uma grande quantia em dinheiro. Esse dinheiro não foi mais encontrado com eles. Então, o que na verdade também aconteceu? Eles, além de estarem demasiadamente entusiasmados com essas ideias, né, que eu apresentei para vocês, inclusive, ó, vejam bem aqui atrás de mim, ó, esses foram os bilhetes que foram encontrados com eles, tá? Que eu li para vocês, contendo essas instruções. Então, essas instruções foram possivelmente ditadas a eles ou escritas a eles por outra pessoa, né? Qual foi o objetivo dessas pessoas, né? Se utilizando aí, como eu falei anteriormente, né, dessa credulidade, dessa falta de conhecimento que levou à credulidade excessiva. Eles, para que era, na verdade, os óculos, essa máscara de chumbo, né, que parece até um óculos mesmo, né? Para que eles não pudessem ver a aproximação de outras pessoas. Para que as cápsulas? As cápsulas continham veneno. Era para que eles morressem. E aí os criminosos pudessem levar todo o dinheiro com mais facilidade, não precisariam de lutar, não precisariam rendê-los por seria de nada, e para que também eles não tivessem mais possibilidade de depois
reclamar da polícia sobre o que aconteceu. Porque eles possivelmente, se fossem apenas torturados ou, né, espancados, ou algo assim, eles poderiam sobreviver e depois dizer, né, possivelmente quem foram os autores do crime. Né? Eles iriam notar que foram alvos de um golpe. Né? E aí eles ingeriram essa cápsula, né, obviamente, e foram encontrados apenas alguns dias depois, né, lá no alto do Morro do Vintém. Então, se não fosse aí a credulidade deles com essas mensagens sensacionalistas, possivelmente eles sequer teriam entrado em contato com essas pessoas, né, que se aproveitaram, então, para dar-lhes um golpe. Eles não tinham necessidade nenhuma, né, de carregar aquele tanto de dinheiro. Aliás, não ficou bem explicado. Possivelmente, eles, né, o contato ia ser com os ETs, mas para que eles precisariam do dinheiro? Né? Possivelmente, isso eu imagino, tá? Aí já é uma especulação minha. Era uma espécie de premiação para caso eles tivessem o contato lá com os ETs, né, os marcianos, né? Então, eles prometeram, olha, se for verdade, ó, eu vou dar instrução para vocês que estão querendo ter contato com esses marcianos que vocês leram aí no livro. Mas a gente vai querer uma recompensa, né, por ter contado para vocês esse segredo aí, né? Ou então a coisa pode ser tão maluca que eles podiam até achar que iam ser levados pelos marcianos, né? E aí deixariam o dinheiro lá para trás. Enfim, né? Aí já a gente tenta imaginar o porquê deles terem feito um saque em dinheiro e carregarem um dinheiro que não seria necessário, né? Porque eles voltariam para Campos depois. Eles não estavam lá, não vieram a Niterói para comprar nada. Eles vieram a Niterói para subir no alto do Morro do Vintém e ter o contato com os extraterrestres. Os fogos de artifício, segundo me parece, era para chamar a atenção dos ETs ou indicar a eles, aos discos voadores lá, a localização deles no alto do morro. Tá? Então vejam, pessoal, a trama que foi feita, né, em função aí do desconhecimento desses dois. Né? Voltando um pouquinho aqui no jornal Correio da Manhã, do ano de 1966, tá? Quem quiser pesquisar está na internet, consta ainda o seguinte, ó. A caravana policial, chefiada pelo delegado Idovan Ferreira e composta do comissário Oscar Nunes e outros, passou grande parte do dia de ontem no local à procura de aparelhagens e quaisquer outros objetos que pudessem esclarecer se realmente estariam os dois homens executando alguma experiência científica. Nada encontraram. Aí tem um subitem ali, latrocínio. À tarde, de volta das investigações, o delegado Idovan, falando à reportagem do Correio da Manhã, declarou que a diligência não surtira qualquer efeito e que as autoridades estão admitindo já agora que se trata de um caso de latrocínio, isto é, assassinato seguido de roubo, né? Ou roubo seguido de morte. É que, segundo os parentes dos mortos, que vieram a Niterói a fim de acompanhar os corpos até Campos, supõe que eles teriam sido acompanhados desde aquela cidade por pessoas que sabiam que conduziam a quantia de 4 milhões de cruzeiros para a compra de um carro. Esse dinheiro desapareceu. Então, eles supõem que esse dinheiro, né, fosse para a compra de um carro, né? Mas esse dinheiro desapareceu. Então, realmente, pode ter sido com uma espécie de prêmio, né, essas pessoas que deram aí o caminho das pedras para o contato com os marcianos ou para a compra de um carro. Diante dessa informação, a polícia está procurando levantar o roteiro por eles percorrido até o momento em que, num bar próximo à rua Gastão Gonçalves, que dá acesso ao Morro do Vintém, adquiriram a garrafa de água mineral que se achava junto aos cadáveres. Então, eles pararam lá para comer alguma coisa e beber água.
Sobre as máscaras, consta o seguinte: preso em Campos como suspeito da morte dos 2 técnicos eletrônicos encontrados ao lado de máscaras de chumbo no Morro do Vintém, Elzo Correia Gomes disse ontem na polícia em Niterói que Miguel Viana e Manuel Pereira da Cruz faziam experiências para falar com o planeta Marte. É como está aqui. Elzo era amigo de Manuel e ex-aluno de Miguel. A informação foi prestada à reportagem pelo titular da Delegacia de Homicídios de Niterói, senhor Ideuvan Marques, que admitiu o enigma. A ideia inicial era de latrocínio, mas depois surgiu a hipótese de as vítimas terem sido espiões. Morte por descarga elétrica e baixo espiritismo. E desde ontem, experiências com Marte. São novas hipóteses. Enfim, né? Estava muito cedo ainda, mas depois lá a polícia, como consta, inclusive, do programa Linha Direta, encontraram esse livro, A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Né? Ali que começou, né, tudo. Então, a gente percebe aí o que uma obra desse tipo pode causar, né, na vida das pessoas. Infelizmente, esses 2 aí que pereceram em função, né, dessa armadilha que algumas pessoas, né, armaram para eles. Né? Então, pessoal, nesses minutos que nos faltam, esses 10 minutos, a gente vai lembrar a vocês um pouco do contexto, né, em relação e do conteúdo e do que ensina o Espiritismo em relação à fascinação, que, como eu adiantei para vocês no início, é tido pelos espíritos e por Kardec como sendo o mais grave tipo de obsessão, no sentido de que, diz lá, o médium se ilude completamente. O espírito que o domina ganha sua confiança ao ponto de paralisar seu próprio julgamento na análise das comunicações e lhe faz achar sublimes as coisas mais absurdas. Né? E realmente, pessoal, infelizmente hoje, nós temos uma corrente de pensamento aí que vem crescendo muito e influenciando cada vez mais o movimento espírita, que é a ufologia. E aí, quando nós falamos disso, as pessoas chegam para mim e perguntam o seguinte: poxa, Arthur, você não acredita, né, nessa coisa de ufologia, mas como é que, então, quer dizer que só o planeta Terra é habitado? Não se trata disso. O fato de nós acreditarmos que haja vida em outros planetas, no princípio da pluralidade dos mundos habitados, não faz necessariamente, não nos obriga necessariamente que nós acreditemos nesses possíveis contatos de extraterrestres que andam por aí. Nós sequer sabemos se efetivamente essas outras humanidades, digamos assim, que possivelmente habitam esses outros planetas, têm condições de vir nos visitar. E aí as pessoas dizem: mas tem muitos avistamentos. Ok, acho muito interessante, acho que deva ser estudado, mas não há ainda nenhuma prova peremptória, sequer que sejam indivíduos ou discos voadores ou qualquer coisa de outro planeta. Né? Realmente é interessante, mas a gente não pode afirmar algo que ainda não é conclusivo. Né? Quem sabe pode ter até os espíritos provocando isso, ou algum outro fenômeno, né? Embora a gente perceba que em alguns avistamentos essas supostas naves até têm um comportamento inteligente, então possivelmente há uma causa inteligente também, não estamos descartando, mas não quer dizer que a gente vá passar a acreditar em tudo em função disso. Né? Há muito ainda a ser investigado para que a gente bata o martelo e diga: não, são ETs que estão nos observando, vindo aqui. Não há nada ainda. Né? Isso tem que ser estudado. Então, a gente tem que ter cuidado. Não estou dizendo que não exista, mas também não estou afirmando que exista. Tá? Conforme as pessoas estão dizendo, que tem que ser estudado e a gente tem que ter cuidado. Né? Então, Kardec nos fala isso, né? Que a gente tem que fazer esse julgamento. E ainda no outro
momento, Kardec ainda diz o seguinte: há espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa mesmo denotam de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Para esse efeito, procuram médiuns bastante crédulos, ou até pessoas bastante crédulas, que vão ler as mensagens que os médiuns passaram, né? Para os aceitar de olhos fechados e que eles fascinam, a fim de os impedir de discernirem o verdadeiro do falso. São os mais perigosos, porque os sofismas nada lhes custam e podem tornar cridas as mais ridículas utopias. Essa coisa de contato com ET, com marciano, é uma ridícula utopia. Procuram deslumbrar por meio de uma linguagem empolada, mais pretensiosa do que profunda, eriçada de termos técnicos e recheada das retumbantes palavras caridade e moral. Cuidadosamente evitarão dar um mau conselho, porque bem sabem que serão repelidos. Daí vem que os que são por eles enganados os defendem, dizendo: bem vedes que nada dizem de mal. A moral, porém, para esses espíritos é simples passaporte, é o que menos os preocupa. O que querem, acima de tudo, é impor suas ideias, por mais disparatadas que sejam. E aí Kardec ainda adverte dizendo o seguinte: os espíritos dados a sistemas são geralmente escrevinhadores, pelo que buscam os médiuns que escrevem com facilidade e dos quais tratam de fazer instrumentos dóceis e, sobretudo, entusiastas, fascinando-os. Então perceba, ó, entusiasmo e fascinação. Foi o que, infelizmente, ocorreu nesse caso que nós trouxemos como exemplo, e que pode ocorrer com um de nós, ou com alguém próximo, ou, enfim, com um irmão nosso. E a gente tem percebido que, claro, não são casos iguais, mas muito parecidos com esses aí que nós apresentamos, né? Onde as pessoas acreditam nas coisas mais absurdas. Por exemplo, crença na terra oca. Crença na existência de seres intraterrenos e outras bobagens mais. Crença na existência de Atlântida, o continente perdido. Coisas que não têm o menor embasamento factual, científico. Coisas que não tenham qualquer possibilidade de terem existido. E aí prossegue. São quase sempre verbosos esses espíritos, muito prolixos, procurando compensar a qualidade pela quantidade. Comprazem-se em ditar aos seus intérpretes volumosos escritos indigestos e frequentemente pouco inteligíveis, não que todos sejam assim, né? Ele diz frequentemente, mas não sempre, né? Que felizmente tem por antídoto a impossibilidade material de serem lidos pelas massas. Os espíritos verdadeiramente superiores são sóbrios de palavras. Dizem muita coisa em poucas frases. Segue-se que aquela fecundidade prodigiosa deve ser sempre suspeita. E aí nós recebemos o aconselhamento dos espíritos. Nunca será demais toda a circunspecção quando se trate de publicar semelhantes escritos. As utopias e as excentricidades, já até lemos, né? Que neles por vezes abundam e chocam o bom senso, produzem lamentável impressão nas pessoas ainda noviças na doutrina, né? E aí o espiritismo é levado de roldão porque as pessoas atrelam que tudo que venha da mediunidade é espiritismo, né? Então, se tem aí, se configura aí uma autêntica salada mística, né? Onde esses temas, como crianças índigo, planeta chupão, apometria, um suposto poder curador de cristais e objetos materiais, profecias mirabolantes, aterrorizantes, milagres, intraterrestres, como já falamos para vocês, extraterrestres que implantam chips na cabeça dos outros, abduzem as pessoas, levam eles para outros planetas, passeiam com eles em outros planetas e voltam.
Terapias exóticas e milagreiras, crença numa quarta e quinta dimensões que a tudo explicam, astrologia, rituais, né, como esse aí dos fogos de artifício, né, que poderia ter, seria para chamar os extraterrestres, ou mesmo para, como sendo uma espécie de ritual que poderia abrir uma espécie de dimensão no espaço. Enfim, as ideias são as mais loucas possíveis, né? Enfim, é possível a gente listar aqui centenas de fantasias, conceitos, noções que não encontram o menor respaldo, nem doutrinário, nem científico, e que só afastam o indivíduo da realidade, alienando-o e expondo-o a uma posição ridícula, levando de roldão a própria doutrina espírita, como já disse anteriormente, perante a opinião pública. Então, nos jornais, vocês viram bem, né? Depois, não ficou só naquele jornal. Essa história, ela se proliferou, porque ficou todo mundo achando que o espiritismo tinha a ver com aquela tragédia, né? Então, perceba aí que esses espíritos, tanto os desencarnados quanto os encarnados, né, por diferentes motivos, alcançaram os seus objetivos, né? Porque acabam encontrando essas pessoas, por vezes humildes no conhecimento, né, que ainda atrelam as questões do espírito ao maravilhoso, ao sobrenatural, ao milagreiro, ao aterrador, ao fantástico, se esquecendo da razão, da racionalidade e da necessidade de tudo aferirem, para que então se possa, enfim, né, pudesse, enfim, acreditar. É assim que a gente faz. Quando a gente fala no espiritismo de fé raciocinada, é isso. Que tudo tem que passar por um crivo, o crivo da razão, da racionalidade, da lógica, do conhecimento científico. Não que a ciência material vai explicar tudo, mas ela pode ser um bom instrumento para a gente chegar à verdade, né? Porque quanto mais a gente compreende as ciências, mais difícil é de nós sermos enganados. Então, infelizmente, essa postura de tudo crer, bastando que esteja um médium, um espírito ou algo assim a ditar alguma tolice sem sentido, mas que é recheada de palavras bonitas e pomposas, né? Essa postura de tudo crer realmente é muito danosa, né? Muito pouco racional que essas coisas sejam imediatamente aceitas como reflexo da verdade e da mais pura revelação espiritual. As pessoas estão muito desejosas dessas revelações retumbantes, né? E aí, o que acontece? O nível de fanatismo e da fascinação é tão grande que quando a gente procura dar esse toque, né, de dar esses alertas, geralmente qual é, inclusive Kardec fala disso, qual é a reação? Essas pessoas ficam zangadas, elas vociferam, elas alegam que têm a liberdade de pensar como quiserem, elas costumam dizer, eu não me encontro preso a essa ortodoxia espírita aí, vocês ficam só com Kardec, não veem mais nada. O espiritismo é ultrapassado, né? Quer dizer, então realmente aí fica difícil, né? Quer dizer, e esses espíritos, né, acabam levando de roldão aí dezenas dessas pessoas ao abismo, né, dos seus devaneios místicos, e até mesmo os encarnados acabam levando também outros a esse abismo dos seus devaneios místicos, com que se aferram, inclusive, julgando-se especiais, escolhidos. Não, os ETs me escolheram, os espíritos me escolheram para dar essas revelações para a humanidade, porque eu sou representante dos dirigentes da galáxia, porque os dirigentes da galáxia me disseram que está acontecendo isso e aquilo, ou que vai acontecer isso e aquilo. Então, pessoal, isso tem invadido, inclusive a própria internet. Vão aí no YouTube, vocês depois,
E coloquem lá, façam uma pesquisa. Vocês vão ver que essas lives aí desse pessoal tem 500 mil, 1 milhão de visualizações rapidinho. Tá impressionante como esse tipo de postura sensacionalista tem crescido no nosso meio, ou no meio espírita, no meio espiritualista, né, místico, que acaba dando no mesmo, acaba tendo um efeito ruim do mesmo jeito. A gente não tem que se preocupar só com o movimento espírita. Claro, ele tem que se preocupar com o movimento espírita, mas ele tem que se preocupar com o que está acontecendo também em outras esferas, porque, afinal de contas, são irmãos nossos que estão sendo enganados. Você gostaria, algum de nós gostaria de ser enganados? Então, se nós não gostaríamos de ser, então também nós não devemos gostar que os outros sejam. Né? E para concluir, nós vamos, antes de chegarmos às nossas perguntas, há uma mensagem do Espírito Viana de Carvalho chamado Esquisitices e Espiritismo, onde eu não vou ler tudo, não, mas ele tem um lado que ele fala o seguinte, ó. Um trechinho, né? Embora a mensagem seja tão rica, né? Mas vamos lá. Mas vou começar aqui, olha. Ele começa falando de médiuns que pululam nos diversos campos da propaganda, autopromovendo-se mediante ridículos conciliábulos, quer dizer, diálogos, com status de fantasias vigentes no báratro em que se converteu a Terra. Aí, mais adiante, ele diz, fazem-se instrumentos, esses médiuns, né, de visões extravagantes, e dizem-se dialogando com anjos e santos desocupados, utilizando-se ousadamente dos venerandos nomes de Cristo e Maria, dos apóstolos e dos eminentes sábios e filósofos do passado. Mais adiante ele diz, prognosticam proféticos os fins dos tempos chegados, é o que mais tem por aí, né? Pessoal prevendo o fim do mundo, ou eventos apocalípticos e coisas do tipo, né? Utilizando-se das informações honestas da ciência, passam a elaboração de informes fantásticos, fomentando débeis vagidos de ciência-ficção, quer dizer, uma falsa ciência, né? Entregando-se a debates e provas inexpressivas, retiradas de lacônicos telegramas de agências noticiosas, com que esperam positivar seus informes sobre a vida em tais ou quais condições, nesse ou naquele planeta do sistema solar, ou numa outra galáxia que se lhe torne simpática, como se a doutrina já não houvera oportunamente conceituado com segurança a questão. A ciência competindo o labor, o trabalho de trazer a sua própria afirmação sem incorrerem os espiritistas no perigo do ridículo desnecessário. Outras vezes entregam-se à utilização de antigas crendices e feitiços, enredando os neófitos em mancomunações com entidades infelizes, ainda anestesiadas pelos tóxicos de última reencarnação, vinculadas às impressões do que acreditavam e se demoram cultuando. E aí ele prossegue dizendo, receitam práticas estranhas e confusas, perturbando as mentes que se encontram em plena infância da cultura como da experiência superior, tornando-se chefes e condutores cegos, que são conduzindo outros cegos conforme a lição evangélica, terminando por caírem todos no mesmo abismo. E aí ele prossegue dizendo e finalizando, cabem frequentemente, sempre que possíveis, disse Viana de Carvalho, numa mensagem, as honestas informações entre doutrina espírita e doutrinas espiritualistas, prática espírita e práticas mediúnicas, opinião espírita e opiniões medianímicas, calcadas na codificação kardeciana, que delineou, aliás, com muita propriedade as características do espiritismo, conforme se lê na introdução de O Livro dos Espíritos, estando presente em todas as obras, né, que desdobra os postulados mestres em incomparáveis estudos de perfeita atualidade, quer dizer, as obras de Allan Kardec são perfeitamente atuais, a resistirem a todas as investidas da razão,
da técnica e da fé contemporâneas. Então, pessoal, encerramos aqui a primeira parte do nosso estudo de hoje. Espero que tenha sido aí suficientemente esclarecedor, onde trouxemos esse caso aí tão lamentável, né, desses dois nossos irmãos que foram enganados 2 vezes, por espíritos e por encarnados. Realmente uma pena, e que estejam bem no mundo espiritual, né? É o que nós rogamos a Deus. Obrigado, Arthur. Maravilha. Você sabe que eu amei isso foi de caso pensado. A gente foi assertivo quando escolheu um tema. Bem atual. A gente pode ver como é que os contextos espirituais estão agindo nesse momento com algumas pessoas que defendem ideias extravagantes, fora do racional. Tem uma pergunta aqui, que ela... Olha aí. Opa, vamos lá. Da Lorena Duarte. Você quer que eu leia? Sim, pode ler. Boa noite. O tema é bastante interessante. Se é possível, o esclarecimento, eu gostaria de saber se existe possibilidade de praticar psicografia em casa ou é arriscado a fascinação. É essa a pergunta dela. Pergunta bastante interessante, né? O problema não é, né, da psicografia em casa, né? Nós não somos aqueles que acham que necessariamente você tem que estar ligado a um centro espírita, né, para que isso aconteça. Mas o que a gente sempre adverte é em relação à própria questão do estudo, né, do conhecimento que deva ter o médium aliado à prática mediúnica, né? Quanto mais conhecimento, maior aprofundamento ele tiver, menos passível ele é de ser enganado, né? Ainda mais se for um médium iniciante, né? Então, ele sendo um médium iniciante, cuidado deva ser redobrado. Então, é o que nós dissemos, nada contra as reuniões mediúnicas em casa, mas certos cuidados devam ser tomados. Não quer dizer que, por exemplo, no centro espírita não se esteja imune a isso, né? Inclusive, Kardec fala de médiuns fascinados dentro, né, de reuniões mediúnicas praticadas em grupo. Então, o perigo existe em todo lugar. A questão realmente é de nós exercitarmos o nosso discernimento, e esse discernimento é conseguido, é alcançado através do estudo e também do burilamento moral do médium. Ele sempre se deva fazer valer da humildade, né? Não se achar nenhum escolhido, ficar bem atento às mensagens que recebe, não ter a ideia de que só porque ele psicografou é que é bom, não, né? Qualquer um de nós pode ser enganado. O próprio livro dos médiuns diz: não existe médium perfeito na Terra, assim os menos enganados. Então, qualquer um de nós pode ser vítima de algum nível de obsessão. E a fascinação é a pior delas, mas é quando o espírito sabe que ali ele vai encontrar um médium geralmente orgulhoso, que acha que tudo que venha dele é bom. E nem sempre é isso que acontece. Eu daria um conselho para ela. Pegue todos os seus escritos e peça para alguém analisar mais experiente. Eu acho que por exemplo, esse é o método mais seguro para você se blindar contra a fascinação. Por exemplo, se eu recebi uma mensagem do Ramatias, eu nunca estou dando um exemplo. Uhum. Ele conhece muito o estilo do Ramatias aqui, nosso Arthur. Arthur, analisa aqui. Como você analisa até os livros do nosso querido aqui, Paulo. Sim. E você diz, não, isso aqui não está legal, você precisa melhorar nisso, precisa botar mais isso, não é assim que é feito? E a pessoa que tiver muita humildade não vai se melindrar, porque você está vendo coisas que porque eu estou tão envolvido no fenômeno, eu vou querer até vestir a camisa do espírito. Não, mas é sempre bom ter sempre alguém mais experiente para analisar, para lhe dar um retorno, para ver se o estilo condiz, se realmente aquele espírito ele é superior, ou se ele não é, ele está brincando com você. Então, sempre coloque sua psicografia, quando psicografar, leve para alguém da sua cidade, da sua federativa. Se você conhece alguém mais experiente, hoje você tem um sistema de e-mail, até com o celular você pode escanear e mandar via WhatsApp. Isso é muito fácil de se fazer e é importante, porque quem não se deixa analisar, fascinado fica. Perfeito. Tem outra pergunta. Somente média que pega fascinação? Essa é uma boa pergunta, né? Ou qualquer pessoa
vaidosa, fanática, que tem fome de poder, pega fascinação. Sem dúvida, né? A fascinação é a influência que pode ser até mesmo oculta, né, de um espírito, às vezes até de encarnado para encarnado, né? Porque a obsessão era via dupla, né? Ela pode ser desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, desencarnado para desencarnado, encarnado por encarnado, né? Então, é alguma influência onde realmente a pessoa se entusiasma exageradamente por uma ideia ou algo, né, um conjunto de ideias, e aquilo passa, então, né, pelo ridículo que é a dificultar a vida dela de diversas maneiras, né? Então, por exemplo, como acabamos de ler ali, né? Ideias extremamente fantasiosas, ridículas, anticientíficas, né? Ou então a pessoa é convencida de que determinadas práticas são mágicas, né? Vão ter um efeito extraordinário. Enfim, né? As ideias são as mais variadas possíveis, né? E o objetivo final é iludir a pessoa e desviá-la daquilo que é mais importante. Ela fica de tal forma obcecada naquilo que ela esquece todo o resto, né? Sendo que o objetivo maior que os espíritos tiveram, né, ao fazerem suas revelações, enfim, a própria doutrina espírita é nos fazer pessoas melhores. É o nosso burilamento, nosso aperfeiçoamento moral. Então, na medida que essas ideias acabam tomando as nossas consciências de tal forma que nos afasta desse objetivo, então os espíritos inferiores estão alcançando aí o seu objetivo, que é de nos desviar a atenção. Essa obsessão de superficialização que o movimento espírita vive é porta aberta para a fascinação, porque a gente percebe, vocês fazem um programa muito interessante, né, lá em Amigos Espíritos, que muita gente não sabe analisar a mensagem. Eu estou falando sério. Né? As pessoas se ligam muito a nome. Irmão fulano de tal. Assim, sem dizer, tem um livro aí que fala de reforma íntima, que ele começa assim, não adianta mandar informações, porque as pessoas são muito ortodoxas. Eu não posso dizer o livro porque hoje é processado, mas você sabe o que eu estou falando, né? É de uma suposta mulher aí, que foi média de um espírito muito famoso lá de Kardec, pois é, mas está totalmente cheio de erro. Porque, como a gente analisa? Sempre uma contradição. Um pseudo-saber ele bota o quê? Uma mentira e uma verdade. Se você perceber nos parágrafos, você vai encontrar isso. O que se deve a isso? O que esse distanciamento de Kardec? Infelizmente, é que as pessoas estão muito preguiçosas de ler e estudar. Elas querem alcançar tudo num único salto, de uma vez só, né? E aí, também por serem, né, por ignorarem, né, certas coisas, por terem uma pressa, por terem preguiça de estudar, elas acabam sendo, né, vítimas mais fáceis, né, dessas arapucas, verdadeiras arapucas, que são montadas por esses indivíduos mal intencionados, né? Quando a gente vai investigar, né, investigar mesmo, tá? Não é... Porque, na verdade, essas pessoas estão cometendo crimes. Só que não são crimes que estão prescritos, que estejam presentes no Código Penal. Mas elas cometem crimes, porque, na verdade, elas estão enganando as pessoas. Mas quando a gente vai investigar a vida dessas pessoas, tanto a pregressa quanto a atual, a gente verifica lá o interesse pessoal, direta ou indiretamente envolvido. Um caso, né, desses é de uma também suposta médium que diz receber por aí entidades extraterrestres. E aí nós fomos descobrir, além de outras coisas, que, por exemplo, ela estava atraindo as pessoas para o centro dela, prometendo cura da AIDS e do câncer através de vacinas feitas por extraterrestres. Isso, inclusive, lhe custou uma advertência do Conselho Regional de Medicina dela, né? Ela é médica,
por exercício ilegal, né, não da medicina, porque ela é médica, mas ela está prescrevendo coisas que não são aceitas, né? Então, quer dizer, a fachada é de caridade, é de ajuda. Não, a minha intenção é ajudar, a minha intenção é fazer caridade, mas por trás, como é que a gente sabe que essa pessoa está ganhando dinheiro? Porque a gente viu? Não, mas pelos sinais. Quando eu fui em algumas bienais do livro, o que nós notamos lá? Que os estandes de livros dessa médium e de alguns outros da mesma linha eram os mais luxuosos. E os livros, os mais impecáveis no sentido da produção. E os mais caros. Porque o que custa caro tem que ser vendido caro. Então, nós estamos vendo aqui o que ali? O lucro. Né? Então, a fachada é sempre essa. Gente, quem quer enganar nunca vai confessar a sua real intenção. Qualquer pessoa que você for visitar num presídio vai dizer que é inocente. São poucos os que dizem, não, eu estou aqui porque eu mereço, porque eu cometi crime. Sim, não vão dizer, mesmo quando tem todas as provas. Porque, infelizmente, são mentalidades doentias. Alguns de nós acham que para ser caridoso a gente tem que ser cego. Não. A pessoa que é boa, ela é prudente. Ela não se deixa enganar. A bondade não tem a ver com o fato de você ser uma pessoa que só vê o bem. Não há nada disso. Jesus mesmo não advertiu em relação aos fariseus e aos escribas? Ele poderia muito dizer, não, ele não poderia dizer, não, os fariseus e os escribas são irmãos nossos, deixa eles quietos, um dia eles vão. Não, ele foi lá e denunciou. Agora, tem uma falsa postura no nosso meio, que é você, para dizer que é bonzinho, não, deixa para lá, ai, mas que falta de caridade, nós não podemos ficar apontando o erro dos outros. Realmente, quando o problema só é da pessoa, a gente tem que deixar quieto mesmo. Digamos que eu saiba de um defeito aqui do Samuel. Eu não preciso sair para ir espalhando. O Samuel é isso. Não, isso é falta de caridade. Agora, se o Samuel ou qualquer outra pessoa estiver agindo e prejudicando uma coletividade, é um dever meu denunciar. E isso está, inclusive, nas obras da codificação espírita. Então, infelizmente, é por causa disso. Nós confundimos as coisas. Nós achamos que para ser caridosos tudo é lindo, nós vivemos no mundo de Nárnia. E não é assim, isso não é caridade. Muito pelo contrário, se você fecha os olhos, sabe de o que está acontecendo, uma série de coisas estão prejudicando as pessoas, você não faz nada, você virou cúmplice. E é isso. E outra coisa, Kardec adverte que o estudo do espírito na revista espírita, ele rejeitou a comunicação de Júpiter, que o objeto é o espírito, não é astrologia, ele bota mais ou menos assim, é o espírito. O que vem fora disso, fora do escopo da doutrina. E Filomeno Miranda bota na mensagem, espiritismo e animismo. Toda vez que vier um ser de outro planeta, com números justos, se tratar de mistificação, se acautelar, é o necessário de chamar a atenção do médium. Muito interessante essa mensagem. Só para dizer que isso não tem a ver conosco. A Valdir, ela pergunta, vou ler para você. É assim, boa noite. A fascinação coletiva entre encarnados está sempre induzida por espíritos desencarnados a comandá-los? Olha, se configura uma verdadeira fascinação coletiva, obviamente que tem um componente espiritual, né? O próprio Espiritismo nos diz, nós estamos aí imersos numa nuvem de testemunhas, os espíritos estão a toda parte, né? E, claro, as coisas boas vão atrair os bons espíritos, assim como as negativas só poderão atrair os maus espíritos, os que são ainda inferiores, né? Que um dia, obviamente, todos nós chegaremos a uma condição melhor de perfeição, mas, com certeza, esses espíritos, se não os provocam isso,
eles acabam sendo atraídos e se regozijam. Nós lemos sobre isso, né? Nós lemos aqui sobre isso e numa mensagem, eles se regozijam com isso e acabam trabalhando para, se não provocar, mas para atiçar os ânimos ainda mais, porque, né, eles têm esse prazer em ver o mal prosperar. Então, fascinação coletiva dos mais variados tipos, com certeza tem um componente espiritual que por vezes não é percebido, né? Porque nem todos nós somos médiuns ostensivos, de modo a ver os espíritos, mas por analogia, né, pela uma lógica pura e simples, nós podemos afirmar que há, sim, sempre um componente espiritual presente. Passei a experiência no interior, que eu fui fazer uma palestra, tinha um jovem que ele se dizia ter contato com extraterrestre. Qual era o fascínio dele? O conhecimento. Conversamos com ele, foi tomar remédio, hoje ele está bem melhor. Mas porque ele tinha esse calcanhar de Aquiles, que era ele tinha um embelezamento, um narcisismo por conhecimento, por saber. Então, essas fascinações sempre têm um calcanhar de Aquiles, que é o quê? O narcisismo, né? A falta de discernimento, por exemplo, o poder, a ganância, né? O sexo. E isso eles se aproveitam para entrar na brecha. É isso? Perfeito. É o que atrai os maus espíritos, né? E é isso, os espíritos veem nosso comportamento, por vezes até conseguem ler os nossos pensamentos, e aí começa o processo, né? Por isso que no espiritismo nós aprendemos que quanto mais nos aperfeiçoarmos intelectualmente e principalmente moralmente, menos suscetíveis de obsessão nós seremos, né? Mais premunidos, né? Mais difícil fica para esses espíritos nos estimularem, porque eles veem que ali vão perder o seu tempo. Olha, agradecendo. Eu que agradeço, Morena, e a todos que nos assistiram na noite de hoje. Se tiver mais perguntas, pode mandar. Eu só queria colocar uma coisa assim, lá na Casa de Francisco nós passamos uma experiência interessante. Um espírito dizendo que era mentor, ele começou assim, vou fazer com você, caro Arthur, você precisa melhorar mais a sua condição mediúnica, se abrir mais possibilidades. Olha só a do espírito, né? Aí o médium pergunta, e qual é essa possibilidade? Foi logo uma pergunta de chofre, né? Você tem que inserir aí na sua prática mediúnica cristais, cromoterapia, né, os talismãs. Ele já se entregou. E o incenso para purificar o ambiente. Isso. E o médium vai embora daqui. Não teve campo de jeito nenhum. Para você ver como é que é. É bem sutil, né? Ele era uma mentora, ela dava grito em todo mundo. É claro, pessoal, é bom que se diga, a gente respeita todos os profetentes de outras doutrinas, temos que ter respeito, tá? A questão não é, à medida que falando isso, no nosso objetivo não é ridicularizar, tá? Mas sim premunir os espíritas que, para a doutrina espírita, para os espíritos superiores, isso não é o mais importante. Isso, por vezes, sequer tem algum efeito prático. Nós temos que adorar a Deus, né, em espírito e verdade, né? Coisas materiais, elas não têm qualquer efeito sobre os espíritos. Talvez os mais ignorantes achem que, por exemplo, um defumador na casa, passando ali, eles correm porque eles acham, na ignorância deles, que aquilo tem algum poder sobre eles. Mas quando eles veem que não tem coisíssima nenhuma, eles voltam, né? E alguns sequer dão bola para isso e continuam obsediando do mesmo jeito. Porque para a gente está tão envolvido ainda no pensamento mágico que a gente acredita nessas coisas fáceis, porque elas não dão trabalho. O que é mais difícil? Eu combater o egoísmo ou passar um incenso na minha casa? Ou um defumador? É claro que é mais fácil. Eu, como defumador, passo 5 minutos, pronto, está resolvido o problema, eu acho que não tem mais nada para fazer. Agora, lutar contra o nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo, isso nos custa, isso nos dá trabalho. E é isso que, às vezes, nós não conseguimos fazer, porque incomoda, nos incomoda. Vou te contar a experiência. Minha mãe é um bandista, ela defumou a casa, sabe? Tinha um espírito que rondava ela. Aí ela disse, essas pragas não me deixam. Meu filho, defuma a casa, defuma, espanta a demanda.
Ele disse, com 15 minutos, voltou. Aí eu disse, mamãe, tá Aí. faltando coisa. Chama ela, falou, não, mudar a moral. Não, isso é muito difícil. Pois é, a única coisa que realmente você tem acesso sobre isso é mudar a moral. Isso aí. É isso? É E outra isso coisa, aí. outra pergunta, Raul. Esse negócio, quando o Espírito diz assim, final do ano, que vai prever, que vai ter uma hecatombe, que vai chegar agora a Covid e vai dizimar a humanidade. Isso é traço de fascinação? Eu só te perguntando isso, porque vai acontecer muito isso, né? A fascinação realmente é algo muito grave, né? Agora, digamos assim, que se a pessoa entra na faixa de começar a achar, por exemplo, que realmente é o fim dos tempos, que a Covid é uma doença que se pegou, morreu, como muitos ficaram completamente. Não estou dizendo, né, que o vírus não exista, que as mortes não tenham, não é nada disso. Agora, talvez algumas pessoas tenham exagerado em demasiado, né? Assim, elas não no sentido no sentido de achar de que elas estavam muito mais em perigo do que verdadeiramente estavam, né? Morreu muita gente? Morreu. Mas vamos analisar friamente. A população do planeta é aí de 7 bilhões de pessoas. Ok, morreram, né? Claro que nós temos que lamentar cada vida, né, pessoal? Não é assim. Mas morreram 6 milhões. 6 milhões frente a 20 bi é um número pequeno, né? Então, a ideia que algumas pessoas faziam é que a população inteira do planeta ia morrer. Não foi isso que aconteceu. Então, isso é um exagero. Então, por exemplo, quando ela lê uma mensagem desse tipo, onde um espírito pretensamente, né, eu estou criando aqui uma situação, diz que, por exemplo, que ela tem que ficar demasiado, tomar cuidados demasiados em relação a alguma coisa, então já se consolida aí um processo onde a pessoa vai ser prejudicada e pode se tornar uma fascinação. Então, existem vários, né, meios, e geralmente é o medo. O que eu estou querendo dizer aqui, eu dei o exemplo do Covid, pode até nem ser o melhor exemplo, né, porque é muito polêmico isso aí tudo, mas o que nós queremos dizer é o seguinte, a exploração pelo medo. O medo é um calcanhar de Aquiles para muitos de nós. Tanto o desencarnado sabe disso, como os encarnados. Até mesmo governos, por vezes, governam pelo medo, né? Eles criam, por exemplo, colocam na cabeça da população que existe um agente externo perigoso, e é por isso que eles têm que obedecer, por isso que eles têm que fazer as coisas, porque há uma ameaça. Muito governo por aí, principalmente no exterior, que vive disso. Lá no Coreia do Norte é lá não existe lá a internet é completamente censurada e todas as pessoas lá acham que vivem no melhor país do mundo, né? E demonizam todos os outros governos dos outros países, demonizam todos os outros países. O negócio chega a tanto que lá na Coreia do Norte eles acham até hoje, a população acha até hoje que ganhou a Copa do Mundo. Olha o nível, né? Então é todo um estratagema muito grande, onde você manipula a cabeça das pessoas para que elas sejam obedientes em função do medo. Então, isso, né, é muito explorado, tanto por desencarnados quanto pelos encarnados. A gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Bom, quero lhe agradecer aí. Você viu aí que a gente... Agradeço, Denisa. Satisfação. Viu? Ele vai voltar, gente. Vai falar do Ramatias, que eu sei que vocês querem que ele fale, de janeiro. A gente vai ver aqui, a gente se comportar, para a gente estudar, porque esse canal, ele tem um intuito. Liberta a gente da ignorância, a gente discute certos temas. Se inscreva no canal do Arthur Azevedo, que ele tem um canal também. Eu peço que vocês se inscrevam lá. Acompanhe o Amigo Espírita, as polêmicas, que são boas. Esclarece bastante diversos temas. Dos mais espinhosos, eles falam com a maior facilidade, desmistificando. Eu acompanho, eu recomendo. E nós vamos estar com o nosso querido Paulo Neto, domingo, que eu vou fechar as minhas aqui, férias de live, porque eu também sou G, eu preciso. É sobre bicorporeidade e transfiguração. Paulo fez uma pesquisa aí, ele vai apresentar. Convido vocês domingo, a última live desse ano, mas a gente volta próximo ano, e eu vou ver em fevereiro como é que está a agenda do Arthur, para a gente chamar ele de novo aqui
e depois a gente marcar eles dois aí para vocês conversarem sobre aquela parte última do Livro dos Médiuns, as mensagens. Aquelas ali vão dar o que falar. Pois, Arthur, quero desejar para você um bom final de semana. Para sua família, muito obrigado. A gente Igualmente, agradeço. se inscreve aqui no canal, dê like, para que essa mensagem chegue a outros corações. O intuito sempre é libertar a gente da ignorância. Então, gente, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser, numa próxima live. Até lá. Pronto, Arthur. Encerrou. Obrigado.